E eu sou índio do Brasil e luto contra a opressão. E nessa nova era, a minha flecha é o meu som. E eu sou índio do Brasil e luto contra a opressão. E nessa nova era, a minha flecha é o meu som. Que chega com respeito pra honrar os ancestrais. Meus heróis em Bengocred, Burduna e Coca, que lutaram bravamente contra a ordem nacional, deixando com orgulho a herança florestal, que hoje vem sofrendo com um marco temporal e ruralista destruindo o patrimônio natural. E eu não vou ficar parado vendo o mundo sucumbir nesse jogo nebuloso que não dá pra fugir. Vou buscar a minha paz pra eu poder sorrir lado a lado com a família, pra nós poder seguir na resistência contra a PEC que tenta impedir, alimentando um preconceito que tenta nos atingir. Não tenha medo, tamo junto nesse mundo pra unificar. Jamais se cale, seja você em qualquer lugar. Não tenha medo, acredite em você e vai brilhar. Jamais se cale, seja você em qualquer lugar. Seja você, seja você, seja você. Olá, olá, muito bom dia a todos, boa tarde. Mais um episódio do Amazoniar hoje. Fiquem à vontade. Hoje essa música que acabamos de ouvir se chama Índio do Brasil, é do Matsipaia, que é um dos nossos convidados hoje, que já vamos apresentá-lo. Hoje o nosso episódio é sobre música e sobre cultura indígena, nos cantos tradicionais e atuais, e como eles misturam e como a mensagem é posta para quebrar estereótipos. Então estejam todos bem-vindos, encorajo todo mundo a participar dessa conversa. Por favor, interajam com a gente no chat, mandem suas dúvidas, suas perguntas. No chat temos, no YouTube, a Sara Leal, e aqui no Zoom temos a Olivia Zerbini. Então, qualquer dúvida pode falar com elas. Eu vou dar um pequeno recado ainda, antes de começarmos a passar a palavra para o Paulo. Para quem não me conhece, é a primeira vez aqui, meu nome é Lucas Ramos, eu sou o coordenador do Amazoniar, e o Amazoniar, ele é um projeto que é um projeto de diálogos, né? Tipo, levar um pouco da Amazônia para além da fronteira da Amazônia e além da fronteira do Brasil. Então, nós queremos realmente amazoniar o mundo, é um verbo, né? É um verbo ativo. Então, queremos levar essas palavras, essas culturas, as informações para além das fronteiras da Amazônia, com quem conhece a Amazônia. Estamos também com um concurso de fotografia aberto com o tema Amazônia pelo Planeta. Então, encorajo que, se vocês conhecerem algum fotógrafo lá que tem registro da Amazônia, indica para eles. Nós vamos levar 20 fotografias para Glasgow agora, na COP26, na Conferência do Clima, e vamos também fazer uma exposição com essas fotos no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, tá? Então, eu passo a palavra para o Paulo Moutinho, que é o nosso moderador do Amazoniar. Ele é o cientista sênior do IPAM e cofundador do IPAM, e que vai apresentar os nossos convidados de hoje. E, com isso, passo a palavra, Paulo. Obrigado, Lucas. Bem-vindo a todos. Obrigado pela nos acompanhar em mais esse episódio do Amazoniar.
Nossa, eu queria que ficasse tocando aquele vídeo, Lucas, do Matsi, estava muito bom. Gente, eu tenho a maior honra aqui de ter dois representantes indígenas extremamente importantes, não só para a causa indígena, mas para o Brasil como um todo, na preservação dessa grande diversidade social que o Brasil apresenta. E um deles, né, a primeira convidada aqui que nós temos hoje é a Cíntia Guajajara, lá do povo Guajajara do território Araribóia, no Maranhão. Cíntia, bem-vinda. A Cíntia, gente, ela é professora desde 1999, é mestre em linguística e língua indígena, fez um trabalho muito com a mulher indígena, em termos de identidade, de movimentos sociais, de gênero, ou seja, as mulheres guajajaras são muito fortes no seu posicionamento e no seu ativismo. Né? Ela é vice-coordenadora também da Articulação das Mulheres Indígenas do Maranhão, a AMIMA. E a Cíntia, gente, ela tem além do histórico acadêmico, né, ela é reconhecida como uma das principais lideranças do seu povo, né, do povo Guajajara, com grandes conquistas de direitos das mulheres e dos professores indígenas. É uma educadora, uma linguista, é uma acadêmica, é uma pessoa que a gente tem que escutar com muito cuidado, porque ela tem coisas extremamente importantes para dizer para todos nós. Cíntia, bem-vinda. O outro convidado, que vocês já conhecem a música, como a gente tocou o clipe aqui, espero que todos visitem o clipe do Matsipaia Chucarramãe. Ele é pertencente às etnias Kayapó e Uará, e é neto do cacique Raoni Matuquiri, né? Ele nasceu e vive no Parque do Xingu, lá no Mato Grosso. Gente, o Max é talvez um dos músicos mais talentosos indígenas e talvez um dos músicos mais talentosos brasileiros também, com uma pegada muito interessante que a gente vai conversar aqui com ele, porque o Max está tentando trazer a cultura indígena através da sua música, mas sem perder a desconexão, Max, depois você me fala um pouco mais se é por aí, a conexão com o resto da população brasileira, ou seja, como é que essa cultura indígena ela pode ser levada ao não índio e como incorporar isso na cultura dos não índios, principalmente aqueles que estão vivendo em grande parte nas cidades, né? A música que a gente ouviu do Índio do Brasil busca encorajar as pessoas oprimidas a serem elas mesmas. Depois Max vai falar um pouco sobre isso, né? E reflete muito a luta indígena, muito atual, inclusive a letra. Depois a gente vai discutir isso, fala até do marco temporal. Eu vou começar aqui com a Cíntia, depois a gente fala um pouco com o Max. Cíntia, me conta um pouco, né? Você falou uma vez que olham para a terra indígena e a chamam de terra improdutiva. E nós, indígenas, chamamos de vida. Como essa expressão ou essa ligação com a terra, por isso que o direito a territórios é muito importante para os indígenas, se reflete no teu trabalho linguístico, no seu trabalho com as mulheres guajajaras, no seu trabalho e no seu ativismo e nas suas aulas como professora. Me diz um pouco como é isso no seu dia a dia, na sua estratégia. Bem-vinda, Cíntia, com você. Zaneco Tupani Caturral,
Bom dia, Max. Bom dia, Lucas, né? Paulo. E Zaneco Em, Tupani Caturral, na minha língua, Teneterrara, Tupi-Guarani. Aqui estou com o meu instrumento musical, né? O maracá do meu neto. Meu neto Rafael, ele Inamuúna, ele começou a tocar o maracá com 1 aninho. Hoje ele está com 5 anos. Tomei emprestado o maracá dele. É um prazer enorme estar aqui, né? Satisfação de poder estar aqui com vocês, né? Eu venho do território Araribóia, onde eu nasci e me criei, onde está o meu cordão umbilical. Terra que eu considero sagrada, ainda que já foi invadida, explorada, né? Muito massacrada, mas eu vivenciei a minha infância andando ali na Chapada, né? Cerrado, floresta, na beira do rio Igarapé, né? Rio Buriticupu. E saí da minha aldeia cedo, né? Cheguei aqui na cidade, como já falou um pouco de mim, sou professora, uma das pioneiras, professora pelo Estado, né? SEDUC, passei uns 6 anos fora da sala de aula, porque não é fácil você ser do movimento indígena, ser acadêmica, né? Cuidar da aldeia, cuidar do povo, cuidar, eu costumo dizer, cuidar de tudo. Eu me considero guardiã do conhecimento da cultura do meu povo. Guardo a língua, guardo os rituais. A gente é responsável para manter a cultura viva, preocupada com a floresta, com as águas, com as montanhas. A gente escuta os cantos dos passarinhos, porque é daí que vem a nossa inspiração. Agradeço. Gente, a Cíntia, ela está com vários problemas na internet, tá? Isso vai acontecer, ela vai voltar e a gente continua. Eu vou, para a gente continuar aqui sem interrupção longa, eu vou passar para o Matsi. Matsi Paia. Bem-vindo, Matsi. O Matsi, enfim, a gente já apresentou, né? Matsi, vou fazer o mesmo que eu fiz com a Cíntia. Você disse uma vez que minha vida é quebrar preconceitos. Como é que sua música, como é que nasceu a história da vontade de ser músico e usar a música para quebrar esses preconceitos, né? Esses estereótipos? Contigo, Max. Bem-vindo. Acatimeia, Pitituiu, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra estar aqui com todos vocês, poder participar do Amazoniar. É uma honra estar aqui nesse momento com vocês, ainda mais nesse contexto no qual nós estamos vivendo. É um privilégio estar aqui. Eu acho que a Cíntia está querendo falar. Cíntia, você voltou? Eu já tinha passado para o Matsi. Minha internet que está só caindo, mas ele pode falar depois dele. E aí eu vou ver se minha internet melhora. Pode? Tá, a gente vai fazendo assim, tá, Cíntia? Quando você travar um pouco, eu passo para o Matsi. A hora que você voltar, a gente volta a falar contigo, tá bom? Bem, pode mandar brasa aí, querido. Ok. Então... E é uma honra estar aqui com essa liderança. Peço licença para poder falar, viu, Cíntia Guajajara? Estamos juntos. À vontade. Seguimos. Então, Paulo, surgiu através do cotidiano mesmo, dessa opressão e desse preconceito e dos estereótipos que eu, enquanto indígena, passo no meu cotidiano, no dia a dia, né? E a música índio do Brasil, ela surgiu após as minhas experiências num encontro onde eu tive com vários povos, não só do Brasil, mas também de outros lugares. E depois veio com a experiência também do ATL, né, que é o Acampamento Terra Livre, que é uma das maiores mobilizações indígenas do Brasil, e onde
tivemos um conflito com a polícia, né, onde eles sempre tentam nos silenciar ali no diálogo com o governo. E depois, numa vivência aqui, né, onde na região onde é o meu território, passando por por um momento de violência mesmo, onde não indígena, em momentos assim de contexto cotidiano, por ser indígena, não sei o que deu na cabeça desse pessoal, que tentaram agredir e começaram a falar coisas ruins, né? Palavras que não são legais. E aí, a partir dessa experiência toda, com a luta, com os outros povos e com essa ignorância da falta de informação sobre a minha cultura, sobre o meu povo, sobre os povos indígenas, é que surgiu o Índio do Brasil, entre os sentimentos de raiva, ao mesmo tempo amor, ao mesmo tempo esse sentimento de esperança. E então ela surge dessa minha vivência cotidiana, através da luta e também do território, né? Então, tanto a música indígena do Brasil quanto essa vontade de usar a música para poder falar um pouco como é o ser indígena hoje e como é o contexto da luta indígena, né? E trazer um pouquinho da questão ambiental surge daí, sabe? Dessas minhas vivências do cotidiano mesmo. Legal. Lucas, acho que a gente ainda não tem a Cíntia, né? Vamos continuar aqui com o Max. Bom, olha só, Max, você... O Índios do Brasil, acho que eu queria explorar um pouco mais com você essa música, porque ela traz vários aspectos que você esclarece nessa sua explicação do porquê da música e as experiências que você viveu. Só que você faz de um jeito em que captura um pouco da cultura do não índio, ou urbana, vamos dizer assim. Veja só, você fala assim, no meio deste caos, eu me criei no meio da rua. Tem outros trechos, né? Assim eu fui crescendo na quebrada, que é uma coisa muito que o pessoal de rap usa, tal. Observando o racismo oprimindo e matando vários manos. Isso é intencional, Max? Quer dizer, você colocar elementos mais urbanos para você tentar passar de uma forma um pouco mais próxima a luta indígena, essa questão dos preconceitos, dos estereótipos, enfim, e gritar pelos direitos, né? Lutar pelos direitos, é isso ou eu estou enganado? Na verdade, é uma realidade, né? É uma realidade que nós, povos indígenas, vivemos. Então, não é uma intenção, né? É uma realidade. Então, isso faz parte da nossa vida, né? Após a invasão dos nossos territórios, a gente vai para o contexto urbano e se agrega ali às comunidades de baixa renda, né? Então, é uma realidade indígena de sair da aldeia ou de ser retirado à força ali da nossa terra tradicional, ancestral, ir para um contexto urbano e jogarem, e a única opção que nós temos ali é ser agregado ali na comunidade mais de baixa renda mesmo. E estando nesse contexto urbano, a gente saindo do contexto de aldeia para ir para o contexto urbano, a gente se encontra nessa realidade
onde os não indígenas muitas vezes se dividem por classe, então a gente se agrega a quem nos agrega, né? A gente vai onde as pessoas nos agregam. Então, na maioria das vezes, a gente é abraçado e acolhido pelas comunidades periféricas. Então, é uma realidade indígena, não foi uma intenção minha ou querer abordar um certo tema ou uma certa realidade, né? Mas é uma realidade indígena. Não, fantástico, acho que essa resposta é perfeita, Maxi, porque é isso, realmente é isso, né? O pessoal que, enfim, está nos meios urbanos e que sofre muito preconceito quando está nesse meio, que é uma consequência, como você disse, de um padrão histórico de retirar o indígena. Isso vem desde dos tempos remotos, como você sabe. E a outra coisa, Max, que eu acho que é super importante a gente tocar aqui, e eu queria usar de novo a letra do Índios do Brasil, porque você fala de coisas muito claras e objetivas, como, por exemplo, a luta contra a PEC, a luta contra o estabelecimento de um marco temporal que coloca o ano da promulgação da Constituição, que é 1988, como a data que, depois disso, aqueles indígenas que não estavam com as suas áreas, seus territórios reconhecidos, não terão mais esse direito, né, que é um absurdo, inclusive. Me diz um pouco. A gente se encontrou, Max, lá no acampamento agora indígena que teve em Brasília, exatamente para discutir o marco temporal. Como é que você usou a música nesses momentos? Eu me lembro que certamente você vai levar o violão para cima e para baixo, né? Como é que você faz? Quer dizer, como é que você vê a música, a sua música, na conquista e na luta por direitos? Como é que os outros indígenas e os não indígenas recebem ou receberam isso nessas situações? Olha, é um caminho um pouquinho difícil, né? A gente poder chegar a compor e até mesmo fazer com que as pessoas recebam de uma maneira mais clara e simples, para poder entender o que é a causa indígena, né? Entender e através disso procurar entender o que significa PEC, o que é o marco temporal. Então, para mim, é óbvio que é uma honra, né, quando chegam as pessoas e através delas eles começam a enxergar de uma outra maneira a causa indígena e principalmente esses projetos que tentam e que está o tempo todo, né, querendo tirar os nossos direitos, acabar com o que a gente conquistou, né? E então, para mim, é um caminho assim que traz muita energia, né, para poder explicar e para poder receber também das pessoas como encaixar essa música, né, ou essa frase ou esse refrão dentro da causa indígena, né, e dentro de um contexto onde muitos não entendem e não têm muito acesso às informações à causa indígena, né? Então, para mim é isso, sabe, assim, trazer esses elementos um pouquinho harmônico, né, para as pessoas entenderem, né, para as pessoas receberem de uma maneira mais tranquila, né? Porque a gente está vivendo numa era de informação, né? O tempo todo a gente está recebendo várias informações. A gente está lotado de muita coisa, né? Então, quando
traz, quando eu trago a causa indígena, eu trago o que o marco temporal significa para nós, que é um ato de genocídio, é uma violência, tanto a PEC, as PECs, as PLs e até mesmo o marco temporal, eles são violentos. E quando eu trago isso, né, na música, tento trazer de uma forma mais harmônica e menos agressiva, como são essas leis que estão o tempo todo, né, matando a gente, querendo tirar nossos direitos, derramando sangue dentro das nossas comunidades. Então, é mais ou menos isso que eu tenho para falar, meu Paulo. É difícil trazer a causa indígena e trazer toda essa violência que nós sofremos para dentro da música e levar isso para as pessoas. É difícil, porém, trago com muito amor e muita consciência ancestral. Muito bom, Márcio. Eu acho que tem uma relação, como você realmente está dizendo, ou seja, você coloca nos discursos, e a gente viu isso muito, né, Matos, lá no acampamento, nos discursos pelos direitos, pelo respeito aos direitos fundamentais dos indígenas, que não tem nada a ver com o marco temporal, quer dizer, quando você coloca a melodia, quando você coloca isso numa música, eu acho que atinge muito mais as pessoas, né? Sejam eles índios ou não índios. O que eu queria colocar um pouco mais, Max, é o fato de que existe uma agressão grande aos direitos. Eu me lembro o seu avô, uma vez, dizendo para até para o diretor do nosso instituto, André Guimarães, quando ele perguntou para o seu avô, que é o Raoni, né, se não era muita terra para pouco índio, né? E seu avô respondeu, olha, André, na verdade, é pouco índio para cuidar de muita terra, né? E eu acho que essas inversões da lógica, que quebra estereótipo, que quebra preconceito, é algo que você, não sei se você herdou do seu avô, mas você faz isso na sua música o tempo inteiro, né? E, enfim, como você vê essa questão agora, Márcio? Agora mais como indígena, como uma liderança indígena que você que usa a música como o seu instrumento de busca de direitos. Como é que você vê a situação agora, né, das questões indígenas? Enfim, você está lá, você nasceu em Capoto, uma área que eu conheci, uma aldeia que eu conheci, que é fantástico o lugar. O que você pensa em termos de próximos passos, especialmente para as próximas gerações de brasileiros indígenas, através da sua música? Quais são os planos? Olha, isso que você traz, né, essa visão que o Raoni tem, né, ela é muito profunda e segue hoje no olhares de muitas gerações, não só do povo Kayapó, né, não só das gerações futuras do povo Kayapó, não só dessa minha geração, mas de vários outros povos, continuam nesse olhar e nessa visão. E eu, nessa geração, agora, do presente, tenho esperança, né? E sigo muito esses conselhos e essas visões que os nossos avós, os nossos ancestrais sempre trouxe para nós, né? Essa consciência dele, igual ele falou, é pouco indígena, né? Pouco índio para cuidar de muita terra, né? Então isso ainda permanece na minha geração, permanece comigo.
e realmente cada vez mais estamos diminuindo, né? As pessoas e o governo, elas insistem ainda ir de contra esse sistema harmônico com a natureza, com o meio ambiente, com a terra, né? Então, esse pensamento do Raoni ainda segue. Realmente somos poucos indígenas para cuidar de muita terra. Seria muito bom que as próximas gerações, e essa geração que está mudando muito, hoje eu vejo muita juventude hoje tentando entender, até mesmo a minha geração, os jovens do meu povo, entendendo o que está causando toda essa mudança do clima, sabe? Entendendo e se inserindo nesses espaços de decisão para poder dialogar e propor um mecanismo de valorização ao meio ambiente, sabe? De poder caminhar junto numa harmonia com o meio ambiente. Então, os planos que eu tenho fortalecer realmente as pessoas, mesmo que seja através da música, sabe? Mesmo que seja por um momento, e dizer que realmente a gente não precisa, não podemos mais perder tempo em nos conectar com o meio ambiente, entender qual é essa relação e como podemos funcionar em uma diversidade cultural que é igual a do Brasil, né? Essa diversidade imensa, com tantos povos, em que muitos estão começando a se reconectar e entender melhor essa questão da cultura indígena, da cultura quilombola, da cultura ribeirinho, dos camponeses, entender como esses povos se relacionam com o meio ambiente e como vivem e como podemos caminhar juntos, sabe? Tem muita gente buscando entender, igual eu estava falando, tem muitos jovens hoje não indígenas que têm levantado essa bandeira das mudanças climáticas, da justiça climática, para falar das ações que nós mesmos, muitos de nós estamos fazendo nessa do consumismo, do capitalismo e caindo e violentando mais e mais o meio ambiente, né? Coisa que nos sustenta. Sim. Então, a minha esperança e o meu olhar para frente é isso, é fortalecer a minha base, é fortalecer as pessoas que vivem comigo, seja indígena ou não indígena, e levar um pouquinho desse meu eu, desse meu eu de como me relaciono com a natureza e com as pessoas, respeitando essa diversidade cultural, sabe? Então, por mais que eu vejo que estamos sendo violentados, e hoje, com esse atual governo, com essa atual gestão de governo, a gente teve um período curto de violações mesmo, de violência contra as mulheres, contra as crianças, contra os jovens, contra os homens, sabe? Esse plano genocida que a gente teve agora, mesmo vivendo isso e mesmo olhando isso, eu tenho ainda esperança e carrego muito ainda essa força dos meus avós, do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, dos meus ancestrais mais antigos, mesmo vivendo e vivenciando essa violência do não indígena, que está o tempo todo aí, né? Querendo as nossas terras, querendo explorar os nossos recursos naturais, mas ainda tenho esperança e acredito na minha geração, nessa geração presente, porque também a gente está cuidando e ensinando as próximas gerações a viver o
o mais harmônico possível, que eles possam, com a diversidade cultural e com a natureza, sabe? Então, para mim, é isso. Márcio, certamente não só a esperança é sua, mas é de todos nós, todos brasileiros, e eu acho que toda a humanidade, porque você bem sabe, melhor do que eu, que os territórios, as terras indígenas, especialmente na Amazônia, mas também em outros biomas brasileiros, são aquelas mais preservadas e prestam uma série de serviços ambientais, inclusive para o agronegócio, que muitas vezes extrapola limites em relação aos direitos indígenas. Max, a gente tem várias perguntas chegando aqui, né, seja aqui do Zoom quanto do YouTube. Eu vou passar para elas, mas já vou anunciar que no final você tem uma surpresa para a gente, tá? Fiquem aí todos que o Max vai trazer uma boa surpresa para a gente. Max, olha só, a pergunta, eu não tenho o nome aqui, mas vem lá do YouTube, que a gente está transmitindo no YouTube também. Por favor, façam as suas perguntas. Max está aqui para respondê-las todas. Max, você sempre aborda assuntos bem atuais em suas músicas, coisas que estão acontecendo agora. Você se considera um músico de protesto? Como você vê sua música daqui a alguns anos? Vamos fazer uma resposta curta, Max, para a gente ir pulando para as outras, que são várias coisas que estão chegando, tá? Tranquilo. É muito engraçado essa pergunta, porque realmente algumas pessoas que eu conheço trazem, né, essa visão. E eu assim sempre falo, eu tento não falar muito, buscar um outro caminho, sabe, e compor outras coisas também, porque eu tenho, né, tenho sentimento e flui, né? Só que quando eu começo a compor e aí eu termino e aí eu sempre vejo que acabo citando muita coisa da minha realidade, né? Então, eu acho que faz parte, né? Não é uma coisa assim que é da minha vontade, não, vou falar sobre isso, não. Eu deixo fluir, né? Os sentimentos e as visões, e que quando eu termino eu vejo que ela sai muito protesto, né? Então eu não me considero, mas as composições elas acabam me colocando nesse espaço de protesto, de música de protesto. Legal. A outra pergunta aqui, Márcio, olha só, vem da Camila. Ela diz o seguinte: olha, percebo que se apropriar de estruturas de defesa, né, de fazer a defesa de direitos e tudo mais, são super necessárias. Daqui a pouco será o sequestro das águas subterrâneas pelas corporações. Em 10 anos, penso que as corporações serão ainda mais perversas, afinal, também são elas que estabelecem governos a exemplo do que é hoje, né? Qual a sua visão em relação a isso? Quer dizer, a esse desenvolvimento e essa apropriação de grandes corporações de bens da natureza. Como é que você, Márcio, e talvez até os povos indígenas se posicionam a isso? É bem pesado, por conta que os primeiros a ser impactados por grandes empreendimentos, por grandes exploração, somos nós, os povos que dependem e que vivem do meio ambiente, né? Então, eu vejo que se a gente não se juntar e se a gente não reivindicar e não ocupar os espaços de decisão, a gente vai chegar em um momento em que, né, não vamos ter mais água de qualidade, comida de qualidade, sabe? Estamos quase chegando. Porém, essa é a minha visão, de se a gente não se juntar, a gente
vai vai acabar com tudo, né? Mas a gente está aqui junto, igual estamos aqui nesse momento juntos para poder amazoniar os nossos pensamentos e reflorestar esses corações que estão aí sempre querendo consumir e contaminar o que a gente tanto valoriza. Você tocou num ponto, Max, que é interessante, quer dizer, é meio que um paradoxo, né? Todo mundo quer diminuir as terras indígenas, não homologar mais terras indígenas, não reduzir os direitos a essas terras e assim por diante. Por outro lado, a preservação que os povos indígenas, o modo de vida e de uso das terras pelos indígenas, são essenciais para o negócio daqueles que querem reduzir as terras indígenas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em grande parte, né, especialmente na agricultura, uma boa parte da chuva vem através das mãos indígenas, né? E no Xingu é muito assim, que você conhece muito bem. Uma boa parte do Parque do Xingu e das terras indígenas que estão ali na bacia, elas são fundamentais para irrigar a produção agrícola daquela região, porque sem aquelas terras indígenas e as florestas nelas, seria praticamente uma área quase árida, sem produtividade nenhuma. Então, eu acho que tem um pouco dessa história que talvez a sua música traz de forma muito forte, né? de trazer esse problema de avançar nas terras indígenas e ninguém perceber que estão destruindo o próprio negócio de quem está de fora das terras indígenas, né? Opa, a gente voltou com a Cíntia aqui. Vamos, Cíntia? Bom, a Cíntia, não sei se ela está me escutando, mas vamos lá. Cíntia está tendo muito problema, gente. A nossa outra convidada, Cíntia Guajajara, lá da Terra Araribóia, no Maranhão. Uma pena, Cíntia, não está conosco. Mas vamos seguir aqui, Max. Você tem outra pergunta? Que é do Daniel. A partir de suas vivências na aldeia e na cidade, quais valores faltam para as pessoas da cidade e que estão no estilo de vida... não, peraí, deixa eu ver aqui. Quais valores faltam para as pessoas da cidade, né? E que não estão no estilo de vida de cosmovisão do seu povo, né? E como a música, a sua arte, pode ajudar a conectar cidade, campo e floresta. Eu acho que é uma coisa que eu acho que dá para perceber na sua música. Uma vez eu ouvi de um menino, né, de contexto urbano, a gente conversando, e aí a gente chegou numa conclusão em que esses três mundos sempre caminharam junto, né? Mesmo vivendo realidades totalmente diferentes, né? Tanto a floresta, o campo e a cidade, elas caminham junto, porque desde o produto que sai do campo e sai das florestas e vai para o contexto urbano, vai para as cidades, elas já trazem essa energia e essa ancestralidade, essa cultura dentro desses produtos, seja no alimento do campo, que sai do campo para a mesa do trabalhador ali que está o tempo todo no cotidiano de pôr comida realmente na sua mesa, de que está trabalhando, e outros que vivem em cidades, em centros urbanos, né, que estão um pouquinho longe de um ambiente mais tranquilo, como é o campo e a floresta, sabe? Então, não tem como
eu sei que o cotidiano dentro da cidade, dentro dos contextos urbanos de grandes cidades, elas são bem corridas, né? E quase não se vê mais vegetação, né? Quase não se tem muito acesso a vegetações nesses grandes centros urbanos. Mas só de poder receber produtos que realmente vêm da floresta, produtos que vêm do campo, ela já consegue mudar um pouco essa percepção de quem está num contexto urbano, sabe? Num contexto de grandes cidades. Então, a gente está sempre em conexão, desde o produto até a nossa sobrevivência, né? Eu sei que tem muita gente que está nesses contextos e que, em algum momento, se retira do seu ambiente para poder ir num ambiente mais natural. Então, essa ligação, né? E de tentar valorizar mais esses produtos e trazer junto essa consciência de entender que por mais que eu estou dentro desse contexto urbano, tem essa diversidade de povos, né, que estão trazendo esses elementos para dentro desse contexto urbano. E a gente está em todo canto, né? Desde o campo, a floresta até a cidade. Então a gente sempre está em conexão, a gente nunca está separado. Por mais que muitos acham que a gente está totalmente desconectado, mas não, a gente está conectado com tudo. A chuva que sai daqui vai para aí, sabe? Vai para São Paulo, vai para os grandes centros, entendeu? Então ela sempre. Então a gente está conectado com tudo, por mais que a gente não ache, por mais que essas pessoas achem que não está, só que elas estão, só precisa parar um pouco e Sim. observar, né? E através da música, eu espero que isso chegue, né? Através da música é que eu vejo que chega essa conexão. Então, estamos todos conectados. Legal, ótimo. Obrigado, Matis. Vamos ver se é Cíntia. Cíntia, você está aí, Cíntia? Me escuta? Cheguei. A internet parece que Opa! voltou. Finalmente, que bom. Cheguei com o meu maracá. Isso, Cíntia, e é por ele que eu vou começar a perguntar. O papel do maracá para você, para os guajajaras, porque eu não sei se eu estou enganado, mas você é uma das poucas mulheres a usar o maracá, né? É isso mesmo, Cíntia? Conta um pouco da cultura e dos, enfim, dos rituais com o maracá e a importância disso para a cultura do seu povo e, enfim, para a preservação da própria do próprio papel, o desenvolvimento do papel das mulheres na sua região, na sua aldeia. Então, bom dia, né? Sou Cíntia Guajajara, como me apresentei. A importância do maracá para mim, eu trago o maracá como simbólico, né? Uma simbologia da minha cultura. Quando eu ingressei na licenciatura intercultural de Goiânia, e aí o Tamui Vicente, a gente pesquisou. Eu quis buscar a festa do milho, que deixou de fazer no meu povo, né? E a minha filha pesquisou a festa do mel, que aqui só nós que fazemos, né? Território Araribóia que ainda faz a festa do mel. E aí eu pesquisei, eu era aluna, né, bolsista do PET, a gente tinha um coral em Tincatu. E aí eu comecei a pesquisar o maracá, o cocá, a esteira, as peças que nós fazemos. E aí eu tive que realizar a festa do mel, para minha filha desenvolver a pesquisa dela. E aí na noite do porcão, tem uma dança do maracá que só as mulheres que elas batem o maracá na meia-noite, na noite do porcão. E eu cortei minha mão. Quando eu cortei minha mão com a lata da sardinha, sangrou muito a minha mão, a mão esquerda. E aí o nosso mestre, Tamui Vicente, que
só está a memória, né, e a espiritualidade dele, ele vive em nós, não está mais material, mas na espiritualidade ele está vivo. Foi um dos meus mestres. Aí eu disse, Tamu, eu não vou mais poder dançar com o maracá. Ele disse, você cortou só uma mão, a outra mão você pode. Então ele me autorizou, eu bater o maracá, eu dancei a noite do porcão com o maracá. E daí, então, eu passei a usar o maracá em todos os rituais, porque eu fui autorizada, permitida pelo meu mestre. Eu fui criticada por alguns homens. Mas é só as mulheres que batem o maracá. E então, a minha avó, né, Dina, da minha linhagem, ela também dança com o maracá, ela bate o maracá. E aí o maracá tem me ajudado muito, eu sou uma das organizadoras, né? O maracá, para mim, ele canta, ele fala, né? Tem, assim, um segredo. Não é realmente, não é todas as mulheres que sabem agora. E também a gente indo para o acampamento Terra Livre, movimento indígena, também a gente aprendeu muito, né? Cada povo tem os seus maracá, o seu significado, e a força dos maracá tem ajudado muito nas mobilizações, quando a gente vai se encontrar, se reunir, né? Todos os povos, todas as etnias, todas as culturas, o nosso maracá realmente é encantado, ele tem uma força muito grande. E aí, na escola, eu tenho ensinado aos meus alunos a importância do maracá, a importância de confeccionar. Eu acredito que o maracá, ele tem um chamamento, tem chamado a juventude, tem ensinado a juventude a valorizar aquilo que é nosso, de pertencimento, né? Cada povo tem a sua forma de confeccionar e de fazer uso dos maracá. Eu, enquanto professora, eu tenho trazido isso para a sala de aula, né? Não só pegar o maracá. E o maracá tem um segredo, não é qualquer pessoa que pode pegar. Eu tenho 5 maracás em casa, cada um tem um seu significado. E aí, às vezes, quando a gente está cantando nos rituais, vem pessoa que não sabe, né? E quer pegar no maracá. E, assim, eu considero assim, é a nossa viola, é o nosso instrumento musical mais sagrado, simbólico, né? Nós temos esse conhecimento. Então, assim, um pouco que eu trago isso para vocês, para repassar. E sem território, não tem educação, não tem segurança alimentar, não tem saúde. Eu tenho desenvolvido, no período da pandemia, que nós ainda estamos em pandemia, foi pego nós de surpresa. A gente não podia mais vir na cidade. Ser guerreiro não é só você dizer que é guerreiro, guerreira. Faltou alimento na comunidade, o nosso território, 5 anos pegou fogo, né? A mata queimou. A gente chorou muito, chorou por nós, choramos pelas árvores, né? Que queimou, pelos pássaros e pelos nossos irmãos, a Aguajá, que também vive no nosso território. Um dia faltou alimento na minha casa. Eu olhei para um lado e outro, não tinha como ir na cidade, a gente não podia ir na cidade, ficou no território. Eu peguei o meu pacará, o meu cesto e o meu anzol, eu fui pescar. De como era que viviam os meus antepassados, como era que viviam os meus tamui, minhas aranhas, meus avós, né? Os primeiros. Né? Nós somos nativos, se a gente é nativo, se a gente é originário, eu peguei o anzol e fui pescar. E quando eu cheguei em casa, eu trouxe os peixes, pouco peixe que tem, mas tem. Eu trouxe o peixe, eu trouxe a cajá, frutas nativas, eu trouxe o buriti, e trouxe a isca, né? E aí meus netos ficaram muito felizes, tinha um pouco da farinha. Digo, olha, a gente tem que sobreviver, isso é sobrevivência e ensinamento. A gente tem que buscar o nosso próprio alimento, não esperar só da cidade. E aí eu costumo dizer também para os meus alunos do ensino médio, que eu estou trabalhando língua portuguesa, produção textual, eu digo, vamos produzir texto, vamos falar dos frutos nativos. É o nosso a floresta é o nosso supermercado, é o nosso comércio. Antes a gente não comprava nada, a gente tirava tudo, ainda tira ainda, embora pouco, porque mudanças climáticas é isso, as frutas não dá mais no tempo certo. Esse ano mesmo teve pouco cajuí, poucas mangaba, pouco piqui, porque não está mais chovendo na época certa. E os peixes também tá pouco, as caças estão indo embora. A importância de nós cuidar. O cuidar, para mim, no meu assim, entendimento, na minha visão, está tudo conectado. A terra
É a terra sagrada para nós, o porquê nós proteger, nós defender os direitos territoriais, porque não é só nós, é nós e os nossos encantados, é nós e os bichos da floresta traz os ensinamentos para nós. Agora, na minha aldeia, eu sou responsável para realizar o rito de passagem dos rapazes, dos guerreiros. Estamos formando os guerreiros, são os futuros lutadores, guerreiros, cantores, pajés, lideranças. E aí o meu neto será o príncipe, o que vai puxar os outros. Vai ter uns 15 rapazes, mas um é o que vai simbolizar o Teneterrara, que foi para outro mundo, o mundo dos encantados, e trouxe toda essa sabedoria, todos esses ensinamentos. E aí vai estar acontecendo também a passagem da menina moça. Precisamos de um pouco de caça, precisamos da caça para fazer os nossos rituais, para manter a nossa cultura viva. E tudo isso, para mim, está ligado à educação do povo, esse repasse de conhecimento, que eu considero assim, muito importante. Se nós não dar continuidade a essa cultura, vai se perder, os jovens não vão aprender. A gente aprendeu com o nosso tamui, nossos velhos, né, nossos mestres, eles estão indo, eles foram. E a importância também de documentar isso, registrar, para ficar guardado, para que a nossa geração venha aprender do jeito certo, aprender certinho, para não aprender errado, porque tudo tem regra, todas as festas, todos os rituais têm regra, tudo tem ensinamento. E eu também, a universidade me ajudou muito a pensar, a refletir, eu me apropriei, né, dos conhecimentos, aprimorei os conhecimentos para apropriar mais aquilo que é nosso. O papel da mulher é muito importante na comunidade. Nós não é que nós queremos tomar a força dos homens, não. Na cultura indígena, a gente luta de igual para igual, a gente luta no coletivo, ao lado a lado com os nossos guerreiros, com os homens. As mulheres junto com os homens, não é que a gente quer tomar a frente, quer tomar a força, não. É unindo forças, é somando forças, né, para fortalecer o movimento indígena, fortalecer as organizações indígenas. Sim. E aí eu considero assim, a escola é um espaço para trabalhar esses temas, trabalhar esses conceitos, né, para estar ensinando a importância da língua materna desde as séries iniciais, para não perder, porque as línguas indígenas, elas enfraqueceram muito, desapareceram, e nós sabemos por quê, o contato, foi obrigada a deixar, né? E eu acredito que a minha língua ela está sendo ameaçada, mas eu considero ainda que ainda está viva, ainda está forte, nós temos Cíntia. Narrativa. Oi. Cíntia, exatamente nesse ponto que você está pegando, a gente está chegando lá no finzinho já, eu queria que pegar nesse ponto que você acabou de dizer, das línguas e canções. Eu sei que você é uma cantora. Eu queria que você cantasse um trechinho na sua língua. Eu já vi você cantando, é super emocionante. E depois nós vamos passar para o Matse, que também vai cantar. E a gente queria fechar isso, a gente tem um pouquinho mais de tempo só, fechar com essa mensagem das canções indígenas, da canção sua, a Cíntia, e do Matse, para a gente fechar em chave de ouro aqui o evento. Tá? Cíntia, você pode cantar um pouquinho para a gente? Depois eu passo para o Matse e aí a gente vai para os finalmente. Sim, eu vou cantar uma música que hoje, eu acho que até falei, mas a internet tinha caído, né? Peço desculpa, porque a internet está ruim. Cedinho, hoje, no meu quintal, nos pés de Buriti, baixou, sentou 5 araras pequenas, eu até admirei, nunca tinha visto elas. Elas vieram como uma mensagem, eu vou fazer o canto das araras, arari. Não sei se vai ficar bom, né? Vamos lá.
Ah, legal, Obrigada. Cíntia. Por A isso gente que elas fica vieram trazer mensagem. Obrigada, não sei Sim, se está no eu acho que esse canto, inclusive, tem num YouTube aí que eu vi há um tempo atrás. Depois a gente vai tentar achar e colocar aí no chat. Cíntia, muito obrigado. Eu acho que foi ótimo. Ainda bem que você conseguiu entrar e falar um pouquinho com a gente. Matsi, vamos lá então com a sua surpresa. Matsi vai, quem está nos assistindo, vai lançar em primeira mão uma composição nova dele. E aí, então, a gente encerra esse episódio com o Max cantando. Cíntia, muito obrigado pela sua participação. Acho que o seu papel como liderança feminina, as mulheres guajajaras têm um exemplo e um histórico impressionante. Enfim, as mulheres, na verdade, em grande parte, em todas as culturas, estão avançando em seus direitos, ainda sofrem muito, como todos nós sabemos, mas você é uma referência, Cíntia, para todos nós. Então, muito obrigado pela sua atividade. Matsi, fantástico a sua participação também. Obrigado pela sua bondade de estar aqui, dividir, inclusive, essa nova canção que ainda está ali no forno, né? Pronta para sair aqui para a gente. E eu acho que o seu caminho como músico, assim como o da Cíntia, é um caminho dos mais acertados para acabar com os estereótipos, para todos entenderem que esses brasileiros indígenas são brasileiros e são indígenas, como tem outros grupos identificados por origem, por cultura e religião, crenças e tudo mais, e que é bom que seja assim, diverso. Max, vamos lá, nossa surpresa. Obrigado, vamos deixar você cantando aí, tá bem? Muito obrigado. Quero agradecer a todos, né, que estão presentes aqui pelo convite. Agradecer a nossa liderança mulher, que sempre está na linha de frente, ensinando a juventude, instruindo nós, jovens, a resistir e caminhar, como ela disse, lado a lado, junto. E muito obrigado. Foi uma honra ouvir a Cíntia Guajajara, ensinou muito a gente nesse momento. E quero aqui dedicar, né, esse som às sementes que vão vir, às sementes que já nasceram, e também dedicar aos nossos ancestrais que hoje se encontram em lugares especiais, e essas pessoas vítimas do genocídio e vítima desse plano genocida que foi essa falta de assistência médica nesse momento pandêmico. Dedico a todos nós. Reflita e pare para poder ouvir, pare e reflita para poder sentir. A força da Mãe Terra está dentro de você. Escute o chamado e fortaleça o seu ser. E não deixe que o sistema tire a liberdade de viver.
a sua essência que te faz crescer. Então levante a cabeça e refloreste o pensamento pra raiz fortalecer. Nunca esqueça que a mudança vem de dentro e só depende de você. Desligue a TV, visão na caminhada você vai compreender. E se tu anda entre a selva de pedra, segue plantando a semente do amor. Rega a paz interior e adobe o coração, lute com garra e sem pudor. Derrube esse muro que você mesmo criou. Liberte o futuro do ecocídio desses velhos novos colonizadores. Por isso refloreste a essência, o coração que está dentro de você. De você. E o antídoto da transformação é você que faz. Cuidado com as distrações que desfaz, contrafaz. Por isso desobedeça a ditadura e plante a paz. Seja sagaz, vai na batalha, mão na massa. Nunca esqueça do que você é capaz. Levante a cabeça e não se deixe abater. Você tem a força de mudar, então comece a descer. A descer. Refloreste o pensamento e liberte o futuro. Refloreste o pensamento pra adiar o fim do mundo. Refloreste o pensamento e liberte o futuro. Refloreste o pensamento pra adiar o fim do mundo. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Eu tô no corre na linha de frente, quebrando a barreira, vou vivendo e aprendendo como a gente. O meu som é delinquente, pode crer que já deu nó na sua mente. Me entende? Acende a chama do conhecimento que derruba o presidente. Acorde, meu parente, e segue no pique dessas crianças de aldeia, reduzindo o CO2 mais que o acordo de Paris. Ministro da boiada com discurso de invadir, mas só pra te informar, não tenho medo de partir. Nesse campo de batalha, luto para existir. Eu não vou ficar parado vendo o mundo subir. Eu vou lutar pela mãe terra e jamais vou desistir. Desse jeito eu aprendi. Sem maldade eu vou seguir. Refloreste o pensamento e liberte o futuro. Refloreste o pensamento pra adiar o fim do mundo. Refloreste o pensamento e liberte o futuro. Refloreste o pensamento pra adiar o fim do mundo. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Somos netos e netas da resistência. Somos fruto da existência e trouxemos por nós a revolução de suas consciências. Uau, Matsi! Maikoné! Muito obrigado, Matsi, foi fantástico. Muito obrigado. Obrigado a Cíntia, obrigado a todos por terem acompanhado. Foi um prazer. Certamente vão voltar no Amazoniar para mais músicas, mas um sucesso na nova música, Matsi. Só para o pessoal lembrar, você me confirma, Matsi, o nome dessa música é Reflorestando o Pensamento, é isso? Não, ela se chama Refloreste-se. Refloreste-se, ótimo. Matsi, muito obrigado. Maikoné. Maikoné.